Então, vamos lá, vamos gravar nossa aula número 13, na primeira parte. E, bem, Pedro vai ajudar aqui. Nós vamos continuar nessa nossa grande aventura de explorar a linguagem C, tá? E hoje a gente vai ver algumas coisinhas. De novo, essa é uma das coisas complicadas de C, então é comum que a gente se confunda. A dica principal é não faça um programa que, para ele estar correto, dependa desse tipo de coisa, de informação, tá? Então hoje a gente vai ver coisas desse tipo. É, Primeira coisa, bem, a primeira coisa é a gente tem que explorar dois tipos que a gente acabou não vendo na aula passada, tá? Eu vou começar aqui. Vamos chamar. Por enquanto, ainda é uma aula que a gente não vai calcular, fazer coisas, nenhuma coisa específica, certo? A gente vai simplesmente brincar com o programa em si. Ok. Bem, a primeira coisa que a gente vai ver é, do que a gente viu na aula passada, a gente deixou de falar sobre dois tipos que são tipos importantes em C, que é o float, certo? Qual que seria o propósito de você utilizar um float, Pedro? Expressar números racionais. Não necessariamente racionais, né? Seriam números não inteiros, porque você teria que ser os números reais, digamos assim, né? Mas você falou um negócio interessante. No final, a única coisa que a gente consegue colocar são números racionais nesses carinhas aqui, tá? Mas o float é quando você quer calcular, por exemplo, então vou colocar aqui um F1. Então eu quero calcular, sei lá, é, uma soma das harmônicas, por exemplo. Então, eu vou querer ele começa com zero, certo? E aí eu vou fazer um for, que vai de i. Ah, outra coisa, mesmo assim a gente costuma utilizar até 10, vou fazer até 100, i mais mais. A gente costuma utilizar contador como inteiro. É muito raro você usar um contador que seja um float, tá? E aí o que nós vamos colocar aqui? O F1 mais igual a 1 sobre i, certo? E aí a gente vai imprimir. Então nós vamos calcular a soma de. Ah, não pode ser. Não pode começar em zero, tem que começar em 1, senão daria divisão por zero. E aí depois a gente vai pedir para ele imprimir essa soma aqui, tá? Então tá entendendo o que está acontecendo aqui, Pedro? Nós estamos declarando um acumulador, né, que é o zero. Depois eu estou fazendo um contador. Esse contador ele vai de 1 até 99, no caso, certo? E aí ele vai somar o 1, o recíproca do contador, no F, e depois ele vai imprimir o F, tá bom? Tudo bem? Beleza. Tranquilinho, tranquilinho. Tranquilo, vamos ver o que acontece. Vou compilar aqui embaixo, P1, P1.c. Compilou, sem erro, certo? Eu vou aumentar um pouquinho, porque às vezes não fica bom. Como é que eu aumento? Isso. Ok. Só que aí, na hora que eu for rodar esse cara, vai acontecer um negócio esquisito. Deu 1, que não é a resposta, certo? A resposta é um negócio bem mais quebrado. Aí a gente começa a ter alguns problemas aqui, tá? Qual que é o problema que a gente tem? O problema que a gente tem aqui é o seguinte: a gente está trabalhando com um cara que é float, mas ele está fazendo contas com inteiro, certo? Está fazendo contas com inteiro. Esse cara aqui, ele faz uma conta como inteiro. É isso que a gente tem que entender hoje. Esse carinha aqui faz uma conta como inteiro. Por que ele faz uma conta como inteiro? Porque o 1 é inteiro e o i é inteiro. E aí, se ele tem uma expressão para fazer, onde ele tem de um lado um inteiro, do outro lado um outro inteiro, ele vai fazer uma conta inteira, certo? Ele não vai fazer a conta com ponto flutuante, a menos que ele seja obrigado a fazer. E nesse caso ele não é, por isso ele faz como inteiro. Mas aí, ele pega esse cara inteiro, que ele fez a conta, e aí ele soma com o cara que é um float. E aí, no caso que ele soma com o float, ele converte o inteiro no float e coloca no float. Por isso que ele faz alguma coisa, mas a única coisa que ele vai fazer, ele vai pegar o 1 dividido por 1 dá 1, coloca no float e boa. Quando o i vale 2, ele vai pegar 1 dividido por 2. Quanto que é 1 dividido por 2 inteiro? É zero. É zero. Então dá zero. Por isso que vai ficar só aquele 1.
que aparece lá no nosso resultado, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, a gente tem que fazer esse cara fazer contas com, com ponto flutuante, assim que se fala. Hoje a gente vai entender por que chama ponto flutuante, por que chama float. Mas aí tá, como é que a gente vai fazer isso? Bem, primeira coisa, quando você vai mexer com ponto flutuante, você inicializa desse jeito. Se você inicializar assim, não tem problema, por quê? Porque o compilador implicitamente significa, sem te avisar, sem pedir que você faça nada, ele consegue converter qualquer valor numérico para outro valor numérico, certo? Ele converte de um valor numérico em outro valor numérico. Então, se eu colocar assim, ele está colocando um float no F1. Só que ele está pegando o zero inteiro, convertendo o zero num float e colocando no F1. Eu posso fazer assim, e fazendo assim, 0.0 é um float, que é diferente de zero. Você entende a diferença? Sim. É esquisito, né? É. Então, é esquisito, mas é parte da vida. Quando você pega 0.0, você está falando para o compilador, cara, esse cara aqui é para ser tratado como um float. Ele é um float, certo? Quando aqui, olha, então agora a gente já tem até a solução para esse problema aqui. Repara, a regra que ele usa é sempre assim. Ele tenta fazer a conta de tal forma que ele sempre vai fazer inteiro se os dois caras forem inteiros. Mas se um dos caras não for inteiro, ele vai fazer o seguinte, o compilador faz o seguinte, ele vai pegar o outro cara que não é inteiro, converter para float e fazer a conta com float. Então, para a gente resolver esse problema que a gente tem aqui, a gente precisa de fazer com que a conta de divisão da linha 6 seja feita com float. E como é que a gente pode fazer isso? A gente tem que fazer... Pode falar? 1.0? 1.0, exatamente. 1.0. Cara, isso aqui já funciona. Certo? Vamos ver. Compila. Compila, sem erro. Tá lá. Esse é o valor da harmônica. Tá bom? Na verdade, não foi nem esse 0.0 que mudou. O 0.0 estava ok. Não é legal fazer assim. O ideal é... Espera aí, deixa eu compilar. Ó, só para mostrar que só isso aqui, só aquilo ali já resolveria o problema. Deu 5.17. Só aquilo ali já resolveu o problema, tá? Professor, Diga. você pode puxar um pouquinho só para a direita, porque fica a parte do 5 estava sendo comum. Aí pronto. Tá bom? Aí tá perfeito. Então, na verdade, o segredo está aqui, ó. Cara, acredita, você vai perder tempo na sua vida tentando fazer um programa funcionar e ele não vai, e que ele não está funcionando. E o problema é porque você não colocou 1.0 e você colocou só 1, e por isso a conta foi feita como inteiro. E aí o resultado não bate porque a conta é inteira, certo? Infelizmente você vai perder algum tempo na sua vida por isso, tá? Mas a gente tem que ficar. A regra ela só é um pouquinho complicada, na verdade, mas ela é clara. A regra é: se ele vai fazer uma conta e ele tem dois inteiros, ele faz a conta com inteiro. Só quando ele precisa, ele vai promover o negócio para ele virar um float, tá bom? Alguma dúvida nessa parte, Pedro? Nenhum, tudo tranquilo. Sossegado? Então, Só uma coisa. diga, Sim. diga. Você poderia colocar float entre parênteses depois da igualdade também, né? Funcionaria também, né? Como? O float entre parênteses depois da igualdade. Ah, sim, você está falando de fazer um cast. A gente vai ver isso daqui a pouco já. Pode ficar tranquilo. Porque, na verdade, acho que a gente pode ver até nessa gravação. Acho que o que você está querendo dizer é assim, ó. Imagina, então, eu calculei o F1. Não, vamos pegar... Tem um X aqui, tá? X vale 42. Aí eu tenho que fazer uma conta com esse X aqui. Eu tenho que somar esse X dividido por alguma coisa e colocar ele no F1. Então eu vou pegar F1 é igual a X dividido por... Sei lá. Eu vou colocar... Eu tenho que fazer as coisas... Eu tenho que forçar uma situação, tá? Vou criar aqui um F2. F2 ele tem esse número aqui. Não, não é isso. Tá, vamos pegar assim, ó. F1. É isso que eu quero fazer. Eu quero acrescentar mais 1/3 de 42
em F1, tá bom? Ah, acho que vai ficar mais, talvez fique mais claro assim. X recebe 1, tudo bem, faz de conta que X recebeu 1, ele pode mudar, estão fazendo umas contas lá, no final eu tenho X. Eu tenho que colocar 1/3 de X em F1, certo? Qual que é o problema que a gente tem aqui? Bem, como é que essa conta vai ser feita? Pedro, a linha 9. A conta de divisão, ela vai ser uma divisão inteira ou vai ser uma divisão não inteira? Inteira. Inteira, porque o X é inteiro e o 3 é inteiro, certo? Isso. Eu posso transformar esse cara se eu fizer isso. Agora, a conta vai ser de Com float, float. com float. Mas imagina que eu tenho assim, ó. Agora, o x é inteiro, o y é inteiro. A divisão vai ser Inteira. inteira. Mas eu gostaria que a divisão fosse feita como float. Agora eu não posso. Será que eu posso colocar y.0? Seria legal, né? Tem uma linguagem que eu conheço que permite você fazer isso, acredita? Eu acho muito bizarro. Bizarro mesmo. Agora, quando você vai fazer. Bem, aí no caso eu tenho. Mas eu quero que a conta seja feita como float, tá? Eu quero que a conta seja feita como float, mas ela é inteira. Aí existem duas maneiras de você fazer. Uma, vamos dizer assim, bonita, uma que funciona e uma bonita, certo? Bem, vamos lá, uma que funcionaria. O que você acha que a gente poderia fazer aqui, Pedro? A princípio eu não tenho. Sem mudar o X e o Y de inteiro, É, a princípio eu não tenho ideia. tem uma coisa que às vezes você acha isso em alguns códigos, entendeu? Não recomendo, mas você acha isso. A gambiarra, gambiarra. Puta gambiarra. O que ele está fazendo? Bem, o 1, ele é um float, certo? Certo. Aí eu pego o 1, multiplico pelo x, mas aí a multiplicação vai ser uma multiplicação de float, concorda? Concordo. Ele vai Você gerar outro float. Você vai gerar outro float. Aí eu tenho um float dividido por um inteiro. Então a divisão vai ser Com float. um float. Então, se a gente pegar esse programa aqui, ó, vocês vão ver que ele pegou de cima e subiu 1/3 do resultado anterior. Ok? Mas isso aqui é gambiarra. Não recomendo que faça desse jeito. Tem uma solução melhor em C, e aí isso daí foi usado em várias outras linguagens também, que é o conceito de cast. A gente vai usar bastante cast nessa vida. Eu vou colocar o jeito que já funciona, que é isso aqui, ó. Olha que esquisito. A gente está acostumado a fazer isso, né? Float e o nome da variável, certo? Float e o nome da variável, para declarar uma variável. Mas aqui eu taquei um float no meio da expressão, certo? Quando eu jogo um float assim no meio da expressão, você sabe o que significa? Está dizendo o seguinte, cara, olha, o próximo valor, a próxima expressão, que no caso aqui é a variável x, é para ser tratada como um float. Não interessa o que ele é, trate como sendo float. Certo? Então, na verdade, na prática, seria, sei lá, o compilador, se ele quiser multiplicar por 1.0 para virar float, ele faz. Não é problema seu. Mas você está dizendo para o compilador, olha, esse x, ele é para ser tratado como sendo float. Ele pode ser, pode não ser. Se ele for, tudo bem. Se ele não for, transforma ele num float e aí faça a conta como float. Olha o que vai acontecer. Em um warning, o resultado tem que bater com o resultado anterior. Exatamente o que está no resultado anterior, ok? Essa solução de colocar o cast é a solução que você deve usar, certo? A solução que você deve usar. Sempre que você precisar garantir um determinado tipo numa operação, você usa o cast e o cast vai garantir que a próxima expressão tem o tipo que você quer, tá bom? Alguma dúvida, Pedro? Nenhum. Tudo certo. Tá, eu só vou parar de gravar porque para não ficar muito longo.